Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos fazer a descrição do campo magnético gerado por uma corrente quando essa corrente percorre uma espira circular. Então, como ilustração, coloquei uma espira circular e eu tenho uma corrente elétrica que percorre essa espira. A gente quer fazer a descrição do campo magnético gerado por essa corrente. Novamente, é importante a gente ressaltar que a corrente elétrica gera um campo magnético e isso é baseado na experiência feita por Oersted. E as características desse campo magnético, a gente tem de fazer a descrição de três entidades, do módulo, da direção e do sentido do campo magnético que essa corrente gera em volta da espira. No caso da espira circular, a gente vai concentrar nossos esforços em fazer a descrição do campo no centro da espira. No centro da espira, eu consigo fazer a determinação do módulo, da direção, de forma mais precisa e mais tranquila. De tal forma que o sentido do campo magnético, em qualquer situação, é dado pela regra da mão direita. Como é que vai funcionar a regra da mão direita nessa situação? Observe que a regra da mão direita funciona assim. Polegar no sentido da corrente, girou a mão. Esse movimento que você faz com a mão representa o sentido do campo magnético. Então aqui eu tenho uma corrente que está percorrendo no sentido horário. Se em qualquer ponto da espira você colocar o polegar no sentido da corrente, observe que dentro da espira o campo vai estar entrando. Esse movimento que eu faço com a mão representa o sentido do campo. E um vetor que está entrando, eu represento como sendo bolinha, xizinho. Então, ó, dentro, entra. Se você fica colocado aqui, polegar no sentido da corrente, dentro da espira, o campo está entrando. Obviamente, se dentro da espira o campo está entrando, fora da espira, esse campo só pode estar saindo. Verifique que polegar no sentido da corrente, fora o campo sai, e quando o vetor sai, eu represento bolinha pontinho. Então, observem que, ó, polegar no sentido da corrente, fora da espira, campo está saindo, campo, bolinha pontinho. Então, em qualquer situação, o sentido é dado pela regra da mão direita. Quando eu concentro meus esforços no centro da espira, o vetor estará aqui entrando. A direção desse vetor fará um ângulo de 90 graus com o plano que contém a espira. O plano que contém a espira é a lousa. Esse vetor, então, está entrando nesse plano. Essa é a direção. Então, a direção do campo magnético é sempre perpendicular ao plano da espira. Observem bem que estamos concentrando nossos esforços em fazer a descrição do campo no centro da espira. No centro da espira, a direção é perpendicular ao plano que contém a espira. O próximo passo é saber como é que eu calculo esse campo magnético no centro da espira. Como é que se dá a descrição do valor do módulo do campo no centro da espira? Dessa forma, vamos lá. O campo magnético no centro da espira circular depende de quais fatores? Primeiramente, eu devo lembrar que quem gera o campo magnético é a intensidade da corrente. Quanto maior a corrente, maior é o campo gerado. Assim sendo, o campo magnético gerado pela espira é maior quanto maior a intensidade da corrente. Como eu estou calculando o campo no centro da espira, quanto maior for a distância da espira ao centro, menor deve ser esse campo. Ou seja, quanto mais distante a fonte de campo, que é a corrente, estiver do ponto que eu estou calculando, maior essa distância, menor tem de ser o campo. No caso da espira circular, essa distância corresponde ao raio da espira. Assim sendo, quanto maior o raio da espira, significa que menor será o campo no seu centro. Outro fator que interfere no campo gerado pela corrente na espira é o local onde essa espira é colocada. Esse local é caracterizado pela grandeza chamada permeabilidade magnética. Ou seja, essa grandeza é uma grandeza que caracteriza o meio material. Quando houver necessidade, o exercício com certeza vai informar para vocês isso.
Na descrição completa do cálculo do campo magnético da espira, que não é nosso foco aqui hoje, aparecerá um 2 aqui embaixo. A descrição desse 2 depende de uma demonstração muito mais elaborada. Então, guarde aí com você. Campo magnético da espira depende da intensidade da corrente, maior, campo. Quanto maior o raio da espira, menor o campo, e esse campo depende do meio. É importante ressaltar que a unidade de campo magnético no sistema internacional é o Tesla. Então, ao efetuar o campo, o valor do campo, coloque a unidade correspondente, Tesla, representado pela letra T. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.